Perguntar-se o que um organismo pode aprender é o mesmo que perguntar-se o quanto seu comportamento depende de sua história de evolução e o quanto depende do que ele experienciou durante sua vida. Mas nessa primeira aula vamos falar sobre o processo de aprendizagem cognitiva. Muitos são os fatores envolvidos no processo de aprendizagem. Embora possa-se pensar que o que ocorre no meio em que o sujeito está inserido e o que ele já experienciou em sua trajetória de vida não constitua um obstáculo ou uma vantagem em seu processo de desenvolvimento acadêmico, isto é fato já estudado e comprovado através de estudos científicos, psicológicos, neurológicos, sociológicos e pedagógicos. O sujeito ao nascer já vem com algumas características de aspectos orgânicos, que incluem reflexos e um psiquismo primitivo. Através das relações estabelecidas com os adultos significativos de sua vida, é que se dá a organização da desordem de sua psique primitiva, além da gradativa diferenciação e construção do seu mundo interno. A aprendizagem tem papel central na constituição do sujeito. Realiza-se através das trocas simbólicas com o outro e com o meio cultural ao qual se pertence. Crianças pouco ou não estimuladas podem apresentar dificuldades de aprendizagem. Neste caso, ao encéfalo delas não foi dado a oportunidade de se desenvolver plenamente, alcançando assim toda a sua potencialidade. Para que essas crianças alcancem os objetivos de desenvolvimento e competência, precisarão de estímulos bem direcionados e de estratégias alternativas de aprendizagem para poderem ter chances de desenvolver as habilidades não desenvolvidas. Neste processo de aquisição de conhecimentos e habilidades, o cognitivo é muito importante. Diferentes disciplinas estudaram a cognição, como a neurologia, psicologia, antropologia e mesmo as ciências da informação. Foi a psicologia cognitiva quem começou a analisar como o processamento de informações influencia o comportamento e que relação tem os diferentes processos mentais na aquisição do conhecimento. A psicologia cognitiva surgiu no fim da década de 1950, com oposição ao comportamentalismo predominante naquele momento. Autores como Piaget e Vygotsky revolucionaram o panorama científico com suas teorias sobre o desenvolvimento e a aprendizagem. Podemos concordar que, se não entendemos como o nosso cérebro aprende, como se dá esse desenvolvimento cognitivo, então não seremos capazes de traçar estratégias que ajudem essas crianças ou até adultos, jovens, adolescentes, a alcançarem seu potencial de aprendizagem ou a traçar estratégias para ajudar essas crianças em suas dificuldades, nos transtornos que ora possa vir a ocorrer. Ao processo de conhecimento se insere diferentes funções cognitivas. Essas diferentes funções cognitivas desempenham um importante papel nestes processos. São as funções de percepção, atenção, memória, raciocínio. E cada uma dessas funções cognitivas funcionam em conjunto para integrar os novos conhecimentos e criar uma interpretação do mundo que nos rodeia. Entretanto, aprender não depende somente dos processos cerebrais, mas também do estado em que as pessoas se encontram. Podemos daí concluir que o desafio para a educação não se encontra apenas em saber como ensinar ou como aplicar avaliações ou mensurar esse conhecimento, mas em apresentar o conhecimento
num formato que o cérebro absorva de uma forma melhor. Daí a importância de identificar os transtornos de aprendizagens apercebidos nos alunos, dar encaminhamentos e criar estratégias para formular aulas objetivas e facilitar a aprendizagem dos alunos, evitando os sofrimentos que podem estar envolvidos nesse processo. Existe um sincronismo entre o cérebro em desenvolvimento e o que modela o seu crescimento de maturação. Ele tem a capacidade de se reorganizar a cada conhecimento adquirido. O cérebro é modelado através de estímulos advindos do próprio organismo, da programação genética e do ambiente externo. Veja bem, o cérebro pode servir a novas funções criadas pela cultura na história do ser humano, sem que sejam necessários, no entanto, transformações na estrutura física deste órgão. Podemos dizer que o funcionamento cerebral é moldado tanto ao longo da história da espécie, como no desenvolvimento individual, isto é, a estrutura e o funcionamento do cérebro não são inatos, fixos e imutáveis, mas passam por mudanças no decorrer do desenvolvimento do indivíduo devido à interação do ser humano com o meio físico e social. Já dizia Jonke, 2002, em seus estudos. As estratégias pedagógicas utilizadas por educadores durante o processo de ensino-aprendizagem são estímulos que produzem a reorganização do sistema nervoso em desenvolvimento, resultando em mudanças comportamentais. Cotidianamente, educadores, pais e professores atuam como agentes nas mudanças neurobiológicas que levam à aprendizagem, embora conheçam muito pouco sobre como o cérebro funciona. Para que o profissional, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogos, possa fazer uma intervenção objetiva, direta e eficaz, é preciso saber escolher os instrumentos a serem utilizados no diagnóstico. São levantamentos de queixa escolar, familiar. É preciso traçar toda uma entrevista para colher dados para se montar esse psicodiagnóstico. Pode-se também fazer usos de provas, testes e lançar mão de muitos instrumentos que podem ajudar a formular um diagnóstico, a chegar no ponto central da dificuldade do aluno. Muitas são as áreas que devem ser investigadas. Por isso a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Um profissional solitário, sozinho, não vai conseguir sanar a dificuldade. Ele precisa estar envolvido com as outras áreas. A área emocional, cognitiva, psicomotora, pedagógica. É preciso fazer toda uma anamnese deste sujeito para que ele possa ter uma ajuda eficaz e eficiente. Neste curso, vamos procurar disponibilizar para vocês modelos de testes, modelos de anamnese, modelos de entrevistas operativas, de provas, enfim, todos os modelos a ser em formato editável, para que você possa adaptá-lo à sua clínica, ao seu espaço de trabalho, fazer modificações pertinentes. Aquelas dificuldades que você não é capaz de
tratar, de sanar, você tem que dar o encaminhamento, você tem que abrir mão e fazer com que os outros profissionais saibam o que está acontecendo. Deixar que o pai do sujeito, o pai da criança, o pai do aluno, o responsável ou o próprio aluno entenda que ele precisa não só de uma fonte de ajuda, mas de outras fontes. E que essas fontes vão trabalhar em conjunto para que o seu problema seja sanado ou amenizado, caso não tenha aí uma solução definitiva. Diagnosticar os problemas existentes em cada indivíduo na sala de aula é uma tarefa a ser executada sempre que necessário por uma equipe de profissionais multidisciplinares, que eu acabei de falar isso, né? Vai além das competências do professor. Mas o primeiro olhar é sempre o do profissional que está mais próximo à criança. E esse profissional tende a ser o professor. Quando capacitados a distinguir o estado cognitivo de cada indivíduo, é possível estabelecer um programa de intervenção personalizado nos transtornos de aprendizagem identificados. É fato que cada indivíduo tem o seu ritmo, tem o seu próprio tempo de aprendizagem. Mas existem algumas diretivas que podemos tomar e levar em conta ao identificarmos um problema de aprendizagem. Por exemplo, as fases do desenvolvimento e as habilidades compatíveis. O desenvolvimento intelectual, segundo Jean Piaget, envolve 4 períodos experienciados necessariamente de forma sequencial, considerando os determinantes de natureza biológica. Cada fase do desenvolvimento prepara, ou seja, alicerça a fase seguinte, de maneira que as aquisições ocorridas em cada uma fase ou período constituem pré-condição para a seguinte, especificamente em relação às fases de desenvolvimento e nelas a expressão da capacidade de apreensão do conhecimento pelo sujeito epistêmico. Novamente, eu vou bater na tecla que não só o fator biológico, como fatores ambientais influenciam na aprendizagem do sujeito. Fatores emocionais e psicológicos que envolvem seus sentimentos e traumas carregados na vivência objetiva e subjetiva. Enquanto os bons sentimentos e as boas emoções corroboram para um aprendizado satisfatório, traumas e experiências ruins colaboram para um aprendizado lento e insatisfatório. São estes pontos que devem ser observados e avaliados por profissionais capacitados e competentes para a introdução de uma terapêutica interventiva eficaz. Segundo Piaget, cada período é caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo consegue fazer nessas faixas etárias, de forma que se algo estiver errado, funcionando de forma incorreta, talvez fique difícil para passar para a etapa seguinte. Todos os indivíduos passam por todas essas fases ou períodos nessa sequência, porém, o início e o término de cada uma delas depende das características biológicas do indivíduo e de fatores educacionais e sociais. Portanto, a divisão nessas faixas etárias é uma referência e não uma norma rígida. Podemos constatar que não existe um engessamento dessas fases. São referências que, de acordo com a dinâmica individual, o início e o término de cada uma envolve uma flexibilização de natureza biológica, cultural e ambiental, mas
Se observarmos que certo aluno tem extrema dificuldade, por exemplo, em executar uma tarefa que seria extremamente fácil para sua faixa etária, é aconselhável encaminhar tal aluno a uma equipe multidisciplinar para uma avaliação e uma posterior intervenção. As fases do desenvolvimento da teoria piagetiana são um período sensório-motor que vai de 0 a 2 anos, do nascimento até os 2 anos de idade. Nesta fase, o aprendizado acontece a partir de seus sentidos e da manipulação dos objetos. O período pré-operatório, de 2 a 7 anos. Durante esse estágio, a criança desenvolve a imaginação e a memória. O período de operações concretas, 7 a 11 anos ou 12 anos. Durante esse estágio, as crianças se tornam mais conscientes do sentimento dos outros e dos eventos externos. Período das operações formais, de 11 ou 12 anos em diante. O sujeito experiencia a fase de desenvolvimento chamada de operações formais. A característica focal desta fase é a transformação dos esquemas cognitivos operados concretamente em esquemas baseados na realidade imaginada. Nas aulas seguintes, vamos estudar cada estágio desses, suas características, subdivisões e as complicações que podem ocorrer em cada um destes e suas inferências no aprendizado, bem como fatores externos na fase da gestação. E no módulo 3, daremos sequência às áreas do cérebro responsáveis pela aprendizagem, a percepção, atenção, memória, funções executivas, processamento. Neste módulo, focaremos nas dificuldades cognitivas propriamente ditas. E ainda aqui no módulo 2, vamos deixar também umas técnicas de observação para ajudar na elaboração do diagnóstico, porque tudo começa pelo olhar, pela observação, ok?